O meu nome é Olivia Braga e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de qualidade de serviço e seus parâmetros. Vale ressaltar que essa aula ela tem como objetivo dirimir as eventuais dúvidas que surgiram nos fóruns e nas nossas discussões ao longo do mês de fevereiro. Gostaria de agradecer a todos vocês pela massiva participação. Os questionamentos, os apontamentos têm sido bastante interessante e leva em consideração que todos vocês já estão atuando hoje no mercado que exige cada vez mais de vocês e de nós como profissionais. De modo que eu estou espelhando aqui o nosso conteúdo que está sendo demonstrado para vocês em tela. Então, toda a nossa discussão vai ser baseada em uma aula que eu preparei para que a gente pudesse hoje discutir as principais dúvidas de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos e nós vamos começar a nossa discussão. Aqui na nossa tela, nós vamos falar sobre performance de rede em redes de computadores e as principais motivações para que as redes elas tenham o que nós chamamos de best effort, ou melhor esforço. A quantidade e o acesso às redes aumentaram exponencialmente nos últimos anos e tornaram as redes ubíquas e pervasivas. Ubíquas, se nós pensarmos que as redes elas são oniscientes, onipresentes. Nosso escritório, nossas atividades podem ser acessadas de qualquer lugar, em qualquer tempo, a qualquer momento. E isso faz com que as redes elas também estejam imbricadas e até em um tecido social, ou seja, elas são pervasivas. Essa pervasividade percebe-se no uso de redes em vários dispositivos, originando aí o que nós chamamos de hoje de internet das coisas. Para que a qualidade de serviço ela possa ser mensurada através desses serviços, ela tem que ser uma rede baseada em parâmetros de qualidade expressivos. Ainda falando sobre internet das coisas, vamos ver um vídeo que o NIC-BR preparou para vocês. Vamos lá? Algumas coisas precisam de um manual, um pequeno livro ou folheto que ensina como devem ser usadas, mas ferramentas ou objetos verdadeiramente úteis e que resolvem nossos problemas normalmente não precisam de um. Quando algo é tão complicado a ponto de precisar de um manual, e principalmente se esse manual é tão complicado a ponto de começar com uma explicação sobre ele mesmo, você pode começar a ficar preocupado. Este vídeo explica a internet das coisas e foi feito pelo NIC-BR. Hoje, você não precisa mais de um manual para usar a internet em seu tablet, smartphone ou computador, certo? Mas não foi sempre assim. A internet nasceu da ARPANET, uma rede experimental financiada pelos militares dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisa. Era literalmente uma rede que interligava computadores de médio e grande porte, permitindo que os pesquisadores em cada universidade compartilhassem a capacidade de processamento dos seus equipamentos. Com o tempo, mais e mais redes foram se interligando até chegarmos à grande rede mundial que temos atualmente. Várias aplicações interessantes, usadas principalmente para facilitar de alguma forma a interação entre pessoas, foram sendo criadas e houve diversos avanços na tecnologia. Tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, o comércio eletrônico, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas online, os PDAs, a tecnologia de voz sobre IP, os vídeos online, os smartphones e as diversas redes sociais. Hoje, muito mais do que uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas e comunidades. No nível mais básico, ela ainda interliga computadores, mas ela evoluiu para ser muito mais do que isso. Mark Weiser, um importante cientista da computação, criou no final da década de 80 um conceito interessante. Nas palavras dele, a computação ubíqua é a terceira onda da computação que está apenas começando. Primeiro tivemos os mainframes, compartilhados por diversas pessoas. Estamos na era da computação pessoal, com pessoas e máquinas estranhando umas às outras. A seguir vem a computação ubíqua, a era da tecnologia calma, quando a tecnologia recua para o pano de fundo de nossas vidas. É dele ainda a afirmação de que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. É verdade que ainda hoje estranhamos um pouco a tecnologia, mas é cada vez menos verdade. Lembrando o que afirmamos no começo deste vídeo. Hoje você não precisa mais de um manual para usar a internet.
Podemos também dividir a história da internet em 3 fases. A primeira fase foi a da internet como uma rede de computadores. Com o tempo, ela evoluiu para uma segunda fase, onde passou a ser uma rede de pessoas e comunidades. Estamos atualmente vivendo o nascimento de uma nova fase, da internet das coisas. Nessa fase, a rede passa a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes, que vão interagir entre si e conosco, tornando o nosso dia a dia mais fácil. A internet e os computadores estão desaparecendo, estão cada vez mais tão presentes em tudo que nem reparamos mais neles. Simplesmente esperamos que estejam lá e os utilizamos sem muito esforço. O físico e escritor contemporâneo Michio Kaku afirma que em cerca de um século, talvez nós possamos ser como os deuses da mitologia. Computadores silenciosamente lendo nossos pensamentos serão capazes de realizar nossos desejos. Nós poderemos mover objetos apenas com a força da mente. Com o poder da nanotecnologia, poderemos pegar um objeto e transformá-lo em alguma coisa diferente. Embora coisas assim possam parecer inimaginavelmente avançadas, as sementes dessas tecnologias estão sendo plantadas nesse momento. É a ciência moderna e a tecnologia, e não mágicas encantos, que nos darão esse tipo de poder. Atualmente, já é possível, por exemplo, automatizar toda a sua casa e controlá-la por um tablet. Eventualmente, você nem precisa controlar as coisas. Os objetos podem simplesmente reagir à sua presença. Cidades podem espalhar sensores para monitorar a temperatura, a velocidade do vento, umidade e qualidade do ar. E esses podem ajudar na previsão do tempo, por exemplo. Um automóvel pode comunicar-se com outros diretamente, avisando-os de um engarrafamento, ou mesmo de uma freada brusca ou acidente. Você pode usar objetos, como relógios ou roupas, para monitorar constantemente seu pulso ou outras medidas do seu estado de saúde e avisar seu médico automaticamente em caso de problemas. Sua geladeira pode fazer sozinho o pedido dos produtos que estão para acabar. Há realmente tantas possibilidades diferentes que é difícil escolher quais enumerar como exemplos. Essa evolução da internet tem realmente muitas possibilidades promissoras e é muito bem-vinda. Contudo, também temos que tomar alguns cuidados. Vamos falar agora de alguns pontos de atenção importantes em relação a esse futuro. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da segurança dos dispositivos. Na internet atual já temos muitos problemas: invasões, ataques, spam, vírus, botnets, etc. Alguns deles decorrem de problemas nos softwares usados nos computadores, ou de configurações mal feitas. Ao embutir um pequeno computador em um objeto qualquer, não se pode deixar a segurança em segundo plano. O que aconteceria se um hacker invadisse seu automóvel e acionasse os freios numa hora indevida? Outro ponto de atenção é a privacidade. Quem terá acesso aos muitos dados disponíveis sobre você? Por exemplo, você poderá compartilhar os dados de muitos tipos de sensores que avaliam seu estado de saúde com seus médicos. Mas será que você vai desejar que o seu banco tenha acesso aos mesmos dados? Recentemente fomos todos negativamente surpreendidos com denúncias de que a NSA, um órgão do governo dos Estados Unidos, está coletando dados sobre todos nós. Certamente não queremos que o futuro nos lembre do filme 1984 de George Orwell, onde o ditador, chamado de Big Brother ou Grande Irmão, vigiava e controlava tudo e todos. A discussão sobre os limites da privacidade na internet já é atualmente uma pauta importante, e sua importância só tende a aumentar. O terceiro ponto de atenção é um desafio técnico relacionado à própria infraestrutura da internet. Hoje temos alguns bilhões de dispositivos na rede mundial. Com a internet das coisas, em breve serão dezenas, depois centenas de bilhões. Os endereços IP que identificam cada um desses dispositivos de forma única não têm a capacidade para todo esse crescimento. Por isso, a internet está em um processo de transição com a implantação de uma nova tecnologia que substituirá o IP versão 4. O novo protocolo é o IP versão 6 ou IPv6, e essa transição está muito atrasada. Já não temos mais IPs versão 4 e muitos provedores estão começando a compartilhar endereços entre vários usuários simultâneos, usando uma técnica chamada Carrier Grade NAT. Isso pode, no extremo, levar ao fim da internet como a conhecemos. A implantação do IPv6 é necessária para a continuidade da internet e para sua evolução. Bem, é isso. Fique atento à implantação do IPv6, exigindo que equipamentos e serviços sejam compatíveis. Fique atento também às questões de privacidade e segurança na rede. E aproveite o futuro em que a tecnologia é sua amiga. Esperamos você no canal do NICBR no YouTube, NICBR Vídeos, com mais vídeos sobre internet e redes. Agora que você viu as principais modificações que nós tivemos nos últimos anos a respeito das redes, nós vamos entrar nos parâmetros de qualidade de serviços.
Esses parâmetros, eles podem ser elencados a partir de termos como vazão, throughput, largura de banda, bandwidth e os atrasos, bem como os erros, perdas e jitter. Para que a gente possa entender um pouco mais a respeito de cada um deles, eu preparei uma aula montada a partir de uma analogia que é feita da analogia das estradas. É um tema bem já discutido, muitas pessoas discutem como que as redes elas podem ser comparadas a infovias, essa nossa infovia de hoje, onde eu teria, digamos, a banda passante, a largura de banda representada aqui pela estrada, e os bits, que poderiam ser os veículos aqui nesse caso. De modo que, se nós fôssemos fazer aqui uma apresentação para vocês, nós teríamos uma rodovia. Imagine que você está numa rodovia como a Imigrantes, e que a Imigrantes ela possui várias faixas de rolagem. E essas várias faixas, elas tivessem um acúmulo bastante expressivo de veículos, levando que em consideração tempos em que nós temos feriados prolongados, essa avenida ela está muito mais cheia de veículos. Enquanto, se nós observássemos aqui a largura de banda, veja, nós temos as 4 faixas de rolagem e elas representam ali a largura de banda do segmento. Poderia ser fibras óticas, cabeamento metálico, cada um com o seu tipo de condução, levando em consideração que cada um deles tem a sua limitação, dada a questão dos meios aí envolvidos. Vale ressaltar que a quantidade de veículos ou a quantidade de bits passando, ele pode ser um limitador bastante expressivo para o nosso encaminhamento. Aqui nós vemos vários veículos passando e nós temos o que nós vamos chamar de throughput, que é a banda passante efetivamente. Cada um desses veículos, eles podem apresentar as suas prioridades, que é o que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Essas prioridades, elas podem ser levadas em consideração através de filas, encaminhamentos como first in, first out, que vocês já estudaram durante o nosso curso. Eu vou voltar aqui na nossa apresentação, falamos das motivações, falamos a respeito da analogia das estradas, falamos a respeito de vazão, throughput e a nossa largura de banda. Agora, para que a gente possa falar um pouquinho ainda sobre vazão, que é a quantidade de dados por segundo que podem ser transmitidas entre a origem e o destino. Essa vazão, ela pode ter alguns controles que são feitos por algoritmos. Um dos algoritmos bastante famoso que nós temos é o nosso conhecido leak bucket, ou aquela analogia feita pelo algoritmo do balde furado. Note que a quantidade de água ela entra de modo inconstante. Já a vazão ela é constante e gradual, fazendo com que tenha um controle maior sobre a banda. Isso seria um processo que nós vamos conhecer como bufferização. O leak bucket, então, aqui para esse algoritmo, ele vai depender da velocidade com que a água entra do balde. Ela vai sim fazer com que o fluxo de saída ocorra com uma taxa constante. Essa é uma técnica de bufferização. Isso faz com que, em alguns casos, eu adicione latência para que eu possa fazer com que o meu tráfego ele não tenha taxas expressivas de erros e nem taxas de overflow, descarte. Um outro ponto a ser considerado, já que a gente está falando aqui de atraso e adicionar esses atrasos para melhorar a qualidade do tráfego ou ainda assegurá-lo, nós podemos levar em consideração que nós vamos ter o atraso que é referente ao meio físico, aos cabos, a transição entre um meio e o outro, ou seja, eu estou mudando de fotônica para elétron, estou mudando de um cabeamento de fibras óticas para cabeamento metálico. Essa transição, eu vou dizer que ela adiciona atraso. Já o processamento, quando eu tenho os multiplexadores, eu tenho equipamentos de rede que vão fazer a mudança do analógico para o digital, este processamento,
ele é conhecido como latência. Então, a latência ela está relacionada aos equipamentos, enquanto os atrasos estão relacionados aos meios físicos. E os atrasos, de modo geral, eles estão associados à somatória dessas duas condições. Aqui, ainda falando um pouquinho sobre jitter, note que o jitter ele pode ser categorizado no tempo ali onde nós vemos 14 milissegundos, 13 milissegundos. Na verdade, o jitter é a variação desse atraso. Aqui embaixo, nós vemos uma variação bastante interessante. Aqui eu tenho 13 milissegundos, 6 milissegundos, e esse tipo de variação para transmissões que são bastante sensíveis é extremamente prejudicial. Se você perceber aqui embaixo, você vai ter a quantidade dos bits enviados, 611, e os recebidos, 547. Tivemos aqui 64 bits, pacotes perdidos, sendo que 10% de perda é associada nesse enlace. Eu tenho o máximo de 303 milissegundos e uma média de 24 milissegundos. Essas estatísticas, elas podem ser também extraídas através de um software chamado iPerf. Esse software ele tem condições de mostrar esses parâmetros com bastante qualidade, riqueza de detalhes, e você pode fazer uma análise interessante para poder gerar os seus relatórios. Mais uma vez, só para retomar as questões aqui inerentes à média de tempo entre um pacote e outro, ela pode mostrar aí uma estatística onde a variação, conhecida como jitter, é o ΔT final menos o ΔT inicial. Aí eu vou ter a minha variação em quanto de milissegundos ele está variando essa transição entre os pacotes. Nesse caso, nós podemos discutir essa primeira parte dos conceitos de redes que foram apresentados e apresentar um outro vídeo que vocês vão ver agora falando a respeito de qualidade dentro de ACLs e os equipamentos que fazem parte e os roteadores. Vamos lá?
bem, chegamos ao final de mais um encontro virtual. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Continuo à disposição no site e por e-mail, e bem como nos fóruns, para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento juntos. Muito obrigada pela atenção, bons estudos!